Pessoal, vamos estar falando agora a respeito de polinômios, né? A gente viu a respeito dos monômios, polinômios também. Não tem aí no livro de vocês. Aí eu vou estar explicando para vocês e depois também passando a atividade aí pelo Drive, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo que são os polinômios, né? Polinômios também são expressões algébricas, da mesma forma que os monômios também são, formadas pela adição de monômios. Então, o polinômio nada mais é do que você pegar um monômio e somá-lo, né? Então, quando você está somando monômios, ele já não recebe mais aquele nome ali, né, separado, né, de monômio, né? Adição de monômios. Aquela adição de monômios recebe o nome de polinômios, tá bom? Então, alguns exemplos aqui de polinômios, né? Como, por exemplo, 4xy mais 2x mais 7yw. Um exemplo B, né? 76x à quarta menos x ao quadrado mais 60x menos 7. E também aqui o exemplo C aí de alguns polinômios, né? Professor, tem também subtração, não tem problema, tá? Desde que seja uma expressão que é formada pela adição aí ou subtração de monômios, isso está se tratando de polinômios, beleza? Ah, professor, mas dá para me somar alguns desses monômios? Não dá não, né, pessoal? Por quê? Para a gente somar ou subtrair, as partes literais têm que ser idênticas, né? E aqui a gente não tem partes literais aí idênticas, por isso que a gente não pode fazer essa operação entre eles, tá bom? Dito isso, a gente vai agora, né, verificar as classificações, né, que se encontram em relação aos polinômios, né? Os polinômios, eles podem ser classificados aí de acordo com a sua quantidade de termos, né? Por exemplo, aquele polinômio que possui um único produto, né, entre coeficiente numérico e parte literal, ele é chamado de monômio, né? Então, a gente já viu. Lembrando, né, pessoal, que o monômio, ele também é um polinômio, tá bom? Então, a gente tem aqui o caso, né, em que a gente tem o coeficiente numérico multiplicado pela sua parte literal, ele recebe o nome de monômio, né? Então, a gente já viu sobre monômios, tá bom? Além do monômio, a gente também tem o binômio, né? Qual que é a diferença do binômio para o monômio? Que o binômio também, da mesma forma que o monômio é um polinômio, ele possui dois monômios, né? Ou é uma adição ou uma subtração entre dois monômios. Professor, mostra aí para mim, por exemplo, 4xy mais 5x, né? Então, a gente tem aqui um caso aqui da adição aí, né, de dois monômios, eles recebem esse nome aí, né, esse tratamento especial, que também podem ser chamados de binômio, né? Bi vem de dois, né? Aí o nome aí vem de monômio, né? Vem da multiplicação entre números e letras, né? Ou pode ser também, por exemplo, 4xy, né? Menos 5x. Também a mesma coisa, seria um binômio, tá bom? Pessoal, outra coisa que é importante a gente notar é o seguinte, para não ter perigo de fazer confusão, né? Que as partes literais aqui, apesar daqui ter um x, mas a gente também tem o y, né, que está multiplicando aqui com esse x, né? Então, as partes literais aqui, elas são o quê? Elas são diferentes por isso, tá? Aqui a parte literal é xy, e nesse caso aqui a parte literal é apenas x, por isso que eles são diferentes, e aqui a gente tem dois monômios, a gente sabe disso porque a gente tem uma adição entre eles, tá bom? O outro exemplo aqui é a mesma coisa, né? A gente tem uma adição aqui, entre essa adição aqui a gente também tem dois monômios, 34z com 12x, né? Lembrando que ele recebe essa classificação como sendo binômio, e o trinômio, né, vem de 3, é a mesma ideia, né? A gente tem aqui, ó, no caso, 3 monômios, né? Então, a gente tem aqui adição, ou pode ter subtração também, de 3 monômios. Quais que são? 2xy, 2x sobre 3 e y elevado à terceira potência. Beleza? Então, é isso daí, né? A respeito da classificação de polinômios. Professor, e quando são 4, 5, 6 monômios somando? Tem algum nome especial? Não, né? Partir do trinômio, o próximo seria simplesmente polinômio, tá? Lembrando que ele pode receber o nome de polinômio como monômio, pode receber o nome de polinômio como binômio, e ele também pode receber o nome de polinômio, assim como ele pode receber o nome de trinômio, tá bom? Então, só para esses três casos específicos que a gente tem essa
classificação, beleza? Depois disso, a gente vai ver também, né, da mesma forma que a gente viu nos monômios, a gente vai ver o grau, né? O grau aí que possui os polinômios, como que é definido esse grau aí dos polinômios, tá? Então, o grau do polinômio, pessoal, ele é definido em relação ao grau do maior monômio que se formar. Como assim, professor? Eu dei uma observaçãozinha aqui para vocês, é só para vocês se recordarem o seguinte, que lá no grau dos monômios, a gente determina o grau dos monômios pela quantidade de variáveis que ele possui, né, e pela essa soma, né, desses expoentes dessas variáveis, né? Então, você vai lá e some esses valores, você consegue determinar o grau desse monômio, igual eu dei aqui, ó, 4x à quarta, y à terceira, a gente simplesmente foi lá e somou os expoentes, que deu 7, a gente chegou na conclusão que esse monômio aqui, 4x à quarta, y à terceira, nada mais é do que um monômio aí de sétimo grau. Já nos polinômios, a gente já entra dentro dele, né, pessoal, um ou mais monômios, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem dois, né? Especificamente, a gente tem dois monômios aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3x. Como que a gente vai classificar o grau desse polinômio? Através dos expoentes, né, dos monômios, né? A gente vai olhar de forma separada, né? Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, é de grau 2, esse segundo aqui, ó, é de grau 1. O que eu vou fazer? Eu vou determinar o grau do polinômio a partir do maior grau do meu monômio. Então, por exemplo, 2x ao quadrado e 3x significa que o 2x ao quadrado tem um grau maior do que o 3x. Então, eu vou determinar que esse polinômio aqui, ó, ele é de segundo grau ou de grau 2, né? Então, é a partir do meu monômio. Por exemplo, esse 2xy, ele é de grau 2, mais 4x ao quadrado, y à terceira. Esse aqui, ele é de quinto grau. E esse último aqui, ele é de quarto grau, menos 5y à quarta. Entre esses três, o que tem maior grau é esse aqui do meio. Então, eu vou determinar que meu polinômio, ele é de quinto grau, né? Então, eu determino ele aí a partir, né, do maior grau entre todos os monômios que estão formados aqui, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui, o 3, né? Ele, no caso, ele não tem a parte literal, na realidade a parte literal dele existe, só que é zero, né? Ele só tem coeficiente numérico. Esse aqui é de segundo grau, esse monômio 12xy, e o 2xy ao quadrado, ele é um monômio de terceiro grau, então eu posso dizer que o meu polinômio, né, ou trinômio, né, porque ele tem 3 monômios, eu posso determinar que ele é um polinômio de terceiro grau, tá bom? Então, ele é a partir disso daqui, né? Ele é a partir aí, né, o seu grau é determinado a partir do monômio, né, que possui o maior grau aí possível, tá bom? Esse aqui, por exemplo, ele é de segundo grau, né, que x e y aí dá segundo grau. 4x ao quadrado e y à terceira é de quinto grau. É o mesmo exemplo, né, pessoal? Repetir o exemplo aqui sem ver. Ó. Esse aqui é de quarto grau, então a gente só pode concluir que esse cara aqui é um polinômio de quinto grau ou um trinômio de quinto grau, beleza? Isso daí em relação ao grau dos polinômios, né? Como que a gente determina, é um pouquinho diferente aí do monômio, né? Não é quase nada diferença aí, né? É muito semelhante. Depois que a gente viu a respeito do grau aí, né, dos polinômios, agora a gente vai ver, meninos, a respeito. A gente vai ver a respeito da adição e subtração de polinômios, né? Como que funciona a subtração e a adição. A soma e a subtração de polinômios são feitas termo a termo e só é possível entre termos que possuem parte literal igual, isto é, os chamados termos semelhantes. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui dois casos, né, específicos aqui de polinômios, né? Então, eu tenho um polinômio aqui que eu chamei de p de x e um segundo polinômio que eu chamei ele de q de x. Eu dei nome para eles, né, pessoal? Fui lá, chamei um de p de x, esse cara aqui é o p de x, e chamei o meu segundo polinômio de q de x, e aí a gente vai fazer aqui uma adição, né, entre p de x e q de x, tá bom? A gente simplesmente vai somar. E como que a gente vai fazer isso, né? Bem simples, né? Sem muita dificuldade. Isso aqui agora a gente faz. A gente vai pegar o que foi dado aqui pra gente,
P de x mais Q de x. Eu vou somar, então, 2x ao quadrado mais 4x mais 3. Lembrando, né, meninos, que isso daqui se trata, tudo isso daqui se trata, ó, do P de x, tá bom? Isso tudo, pessoal, eu vou somar, olha aqui, ó, vou somar isso tudo, ó, vou somar, ó, a soma, vou somar isso tudo com o Q de x. Aí eu vou pôr esse Q de x dentro do parênteses. Agora eu vou explicar para vocês por quê. Vou somar com o Q de x. O Q de x nada mais é do que 4x ao quadrado menos 2x mais 4. Vamos somar. Mais 4x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, a gente somou P de x mais Q de x, beleza? Foi isso aí que a gente fez. A gente fecha aqui. Com isso, né, o que a gente tem? A gente tem agora um probleminha que envolve adição, né? Vamos utilizar aí, né, a adição aí que a gente conhece, que a gente já sabe fazer. Antes disso, pessoal, para a gente eliminar o parênteses, a gente tem que fazer um joguinho, desculpa, a gente tem que fazer um joguinho de sinal aqui, né? Esse 4x aqui, ele é positivo, então vai ficar mais com mais que vai dar mais, depois esse mais com esse menos que vai dar menos, e depois esse mais com esse mais que vai dar mais também. Agora eu vou explicar para vocês por que a gente tem que pôr dentro do parênteses para fazer sentido, tá? Uma dica que eu tenho, quando esse sinal aqui for positivo, você não precisa se preocupar em relação ao parêntese. Só vai alterar alguma coisa quando o sinal for negativo. Eu vou deixar o esqueminha aqui desse jeito para a gente resolver. Então, vamos lá? Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 4x. Primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar o parêntese, né? Isso aqui é como se fosse uma expressão numérica, só que aqui recebe o nome de expressão algébrica. Mais 4x... Opa, mais 3, né? Esqueci do 3 aqui, ó. Mais 4x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, a gente somou aí, né? Não alterou o sinal, né? A gente conseguiu eliminar o parêntese, né? Então, tá tudo certo. Agora, a gente vai fazer o que a gente aprendeu lá na adição de monômios, né? A gente vai agrupar os termos semelhantes, né? Então, eu vou agrupar o 2x quadrado com 4x ao quadrado. Depois, eu vou agrupar o 4x com o menos 2x, ó. E depois, eu vou agrupar o mais 3 com o mais 4, tá bom? A gente vai fazer o quê? Vai agrupar aí os termos semelhantes, né? Igualzinho vocês aprenderam lá na adição de monômios, né? Então, vai ficar aqui, ó, 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Depois, mais 4x menos 2x mais 3 mais 4. Beleza? Agora é só resolver isso aí, né? Tá agrupado os termos aí que são semelhantes. Esse aqui com esse é possível fazer operação porque a parte literal é igual. Esse daqui também as partes literais são iguais. E esses aqui também possuem partes literais. Também é possível fazer operação entre eles. 2 com 4 é 6. A gente repete a parte literal. Só isso aqui é igual somar x mais x, dá 2x, né? 4x menos 2x dá 2x. Mais 3 mais 4, que são 7. Então tá aí, pessoal, a resposta, né? A adição entre P de x mais Q de x, né? P de x mais Q de x é igual a 6x ao quadrado mais 2x mais 7, né? Se perguntasse para vocês o grau desse polinômio, o grau desse polinômio seria de grau 2, né? Por causa do x ao quadrado, do monômio 6x ao quadrado, tá bom? Alguma dúvida? Se tiver, vai ser só na aulinha, né, meninos? Infelizmente, para esclarecer, tá? Aí vocês pausam lá onde coloquei a resposta, que eu vou deixar só esse pedaço aqui para vocês entenderem um processo aqui. Beleza? Que o outro exemplo está aqui também, porque senão não cabe. Então, vamos lá, né? Agora, vamos para a subtração, né? A gente vai utilizar o mesmo exemplo, né? Não tem problema nenhum. A gente utiliza esse mesmo exemplo aí, dá certo também.
onde a gente vai fazer ao contrário um pouco, né? A gente vai fazer P de x menos Q de x, né? Antes aqui estava adição, agora a gente vai utilizar subtração, né? Vamos utilizar aqui, ó, operações inversas, né? Um estava somando, o outro vai subtrair. Essa que é a diferença, né? Os polinômios são idênticos, né? É o mesmo P de x e o mesmo Q de x, né? Um é adição, o outro é subtração. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então eu vou pegar, né, primeiro o P de x, né, que vale aqui, ó, 2x² mais 4x mais 3. Aí agora que tá aquela importância, né? Aqui é menos, ó. Se aqui é menos, vamos colocar o menos aqui e vamos abrir parênteses igual a gente fez aqui em cima. Abro o parêntese e vamos colocar agora o Q de x. Quem que é o Q de x? 4x² menos 2x mais 4, né? Isso eu acho que tá tranquilo. Então vai ser 4x² menos 2x mais 4. Antes da gente fazer a subtração, né, que tá aqui, ó, tá pedindo pra gente subtrair um pelo outro, a gente vai ter que fazer jogo de sinais, né? Vamos ter que eliminar o parênteses. Para isso, esse 4x² ele é positivo, né? Quando o sinal não aparece à esquerda do número, que seja do polinômio ou de qualquer coisa, o sinal sempre será positivo. E aí a gente vai fazer o joguinho de sinal, né? Primeiro a gente vai fazer menos com mais, depois a gente vai fazer menos com menos, e depois a gente vai fazer menos com mais novamente, tá bom? Tem que fazer jogo de sinal para eliminar o parênteses, né? O restante a gente vai repetir, ó. 2x² mais 4x mais 3, menos com mais vai dar menos 4x², menos com menos vai dar mais 2x. Vocês estão vendo a importância que tem um parêntese? E menos com mais vai dar menos 4, beleza? Feito isso, agora sim, né, a gente vai agrupar os termos semelhantes, né? Nesse caso, 2x² com menos 4x², 4x com mais 2x. Professor, quer fazer direto? Fica à vontade. E depois mais 3 com menos 4. Beleza? Vou colocar aqui que a gente responde aqui na frente. Eu tenho uma telinha aqui que está atrapalhando. Então vai ficar 2x² menos 4x, né? A parte literal é a mesma, né? A gente vai repetir ela aqui, ó. Então vai ficar 2x menos 4, vai ficar menos 2x². A resposta aqui, ó. E depois 4x mais 2x vai dar mais 6x, né? 4 mais 2 são 6. E mais 3 menos 4, que vai dar menos 1, né? Então essa aqui que é a resposta, né? Referente aí a P de x, né? Aqui, ó. P de x menos Q de x. E essa de cima aqui, né, que já tinha a resposta que eu passei para vocês, é P de x mais Q de x. Beleza? Então é esse daí, tá bom? Só ficou bem longo, né? Próximo nós vamos ver agora multiplicação e divisão. Fechou? Valeu!